Olá, vamos mergulhar hoje numa análise um pouco diferente sobre futebol. Sabe, a gente costuma olhar muito para as estatísticas, mas será que todos os 90 minutos de um jogo têm o mesmo valor? A ideia aqui é ir além do óbvio para entender por que o tempo em campo pode enganar e como a gente pode enxergar o impacto real de um jogador. Nem todo minuto jogado é um minuto produtivo. Essa frase que vem do material que a gente está analisando já começa com um soco no estômago, né? Ela define exatamente o nosso ponto de partida. É uma afirmação que nos obriga a perguntar o que é jogar de verdade. Será que todo o tempo que um atleta passa ali no gramado tem o mesmo peso? Ok, vamos começar do começo. Seção 1, o mito dos 90 minutos. É aqui que a gente vai desconstruir uma das métricas mais básicas do futebol e, como vamos ver, uma das mais enganosas também. O tempo total que um jogador fica em campo. E aqui está o ponto central da coisa. Pensa, por exemplo, naquele atacante que joga a partida inteira, os 90 minutos. Ele pode passar, sei lá, 85 minutos sendo muito bem marcado, quase sem conseguir tocar na bola. Mas aí, em 5 minutos, ele dá uma assistência genial e depois marca o gol da vitória. A influência real dele, as ações decisivas, estão concentradas nesses momentos. A presença física, por si só, nunca é de sem impacto. E isso nos leva direto para a nossa segunda seção, tempo contra valor. É aqui que a gente começa a separar o joio do trigo na hora de avaliar um atleta. E este slide aqui ilustra essa divisão de uma forma muito clara. De um lado tem o jogador que só acumula tempo. Ele está ali em campo, ele corre, mas não muda a história do jogo. Do outro lado tem o jogador que produz valor. Para ele, cada minuto é uma oportunidade de criar uma jogada, de fazer um desarme fundamental, de marcar um gol. É a diferença entre só estar em campo e fazer a diferença em campo. Bom, então se o tempo bruto não é suficiente, como é que a gente enxerga esses detalhes? Isso nos traz para a seção 3, as lentes da análise. Vamos ver como um jeito mais inteligente de olhar para o jogo nos ajuda a ler o que está acontecendo de verdade. O material de origem propõe estas três lentes: eficiência, regularidade e potencial de impacto. Pensa nelas como se fossem ferramentas. A eficiência mostra o que o atleta entrega de fato. A regularidade mostra se ele consegue repetir isso sempre. E o potencial de impacto diz pra gente se ele melhora ou piora conforme joga mais tempo. Juntas, elas pintam um retrato bem mais fiel da produtividade de um jogador. Vamos detalhar um pouco mais. A eficiência pergunta, ok, com a bola no pé, o que ele faz? É um passe que quebra a defesa ou é só um passe para o lado? A regularidade questiona, essa atuação de craque foi um brilho isolado ou ele entrega esse nível toda semana? E o potencial de impacto, que é fascinante, investiga. Se a gente der mais 30 minutos para esse jogador, ele vai crescer e decidir o jogo ou vai cansar e sumir? Agora, para amarrar todos esses conceitos, o material que a gente está usando traz uma metáfora, olha, perfeita. Pensa um pouco nisso. Um termômetro não dá opinião, ele só mede, ele revela a temperatura. Do mesmo jeito, os minutos em campo, quando a gente olha através dessas lentes de eficiência e regularidade, deixam de ser uma opinião sobre o jogador. Eles viram um dado que revela a condição real de performance dele. Então, o ponto crucial é este. A minutagem, quando analisada com essas três lentes, vira uma ferramenta de diagnóstico. Ela separa os jogadores que conseguem manter um alto nível de forma consistente daqueles que, no fim das contas, só ocuparam um espaço ali no campo. E essa diferença fica ainda mais crítica, mais importante, quando a gente fala do topo, do mais alto nível do esporte. E essa comparação aqui é brilhante para mostrar o que é exigido na elite. Estar presente é o básico, é o mínimo que se espera. Agora, ser decisivo, isso é o que define os grandes jogadores. É aquela capacidade de, com uma ou duas ações, mudar completamente o destino de uma partida. Essa frase remata a discussão de uma forma muito poderosa. No futebol moderno, super competitivo, onde cada detalhe faz a diferença, a capacidade de ser decisivo é o que separa os bons jogadores das verdadeiras estrelas. Simplesmente não tem espaço para quem só acumula tempo. E hoje em dia, identificar quem é decisivo não é mais uma questão de achismo, é ciência. Abordagens como a do Código de Análise, que inspirou este material, fazem exatamente isso. Elas transformam o dado bruto dos minutos jogados em inteligência tática. Isso ajuda os clubes a tomar decisões muito mais espertas sobre quem joga e, o mais importante, por que joga. Para terminar, fica a provocação para quem está assistindo. No próximo jogo do time do coração, tenta usar essas lentes. Esquece um pouco quem jogou os 90 minutos. Em vez disso, a pergunta é: quem realmente produziu valor com o tempo que teve em campo? A resposta pode mudar completamente o jeito de enxergar o jogo.